Então, vou começar daqui, né? Já que você não me responde. Sociedade anônima tem duas espécies. Sociedade anônima pode ser de capital aberto, né? Ou sociedade anônima aberta, ou de capital fechado, ou né? Sociedade anônima fechada. O que classifica uma sociedade anônima como aberta ou fechada? A disponibilidade do seu capital, melhor dizendo ainda, dos seus valores imobiliários, né, ao público. O que são valores imobiliários? Os papéis, os títulos que uma sociedade anônima emite. Então, uma sociedade anônima ela vai emitir documentos, títulos, né? E esses títulos podem estar disponíveis para qualquer pessoa, né? Ou disponíveis no mercado de valores imobiliários, e, portanto, a sociedade anônima será aberta. Esses títulos podem não estar disponíveis, e, portanto, a sociedade anônima será fechada. Esses títulos a gente vai estudar, está na Lei 6385, que é outra lei aqui importante para a gente, né? O que é a Lei 6385? 76. É a lei que regulamenta os valores imobiliários, né, e regulamenta a CVM. Uma sociedade anônima, ela pode emitir vários valores imobiliários, né? Valores imobiliários são documentos, são títulos, né, que ela pode negociar. O principal valor imobiliário, né, é a própria ação. A ação é um valor imobiliário, é um título emitido pela sociedade anônima. Quando a sociedade anônima nasce, ela emite esse valor imobiliário, qual seja a ação. Para quê? Para os acionistas. Então, a ação representa, né, um valor mobiliário emitido pela companhia, né, que é a mesma sociedade anônima, e também representa um título, né, um valor que pode ou não ser negociado livremente no mercado de ações imobiliárias. Então, imagine, se você é sócio de uma sociedade anônima fechada, ou seja, você comprou ou é titular de uma ação. Por ser fechada, você só pode vender diretamente para outra pessoa, né? Diretamente para alguém. Você não pode disponibilizar ao público. Se fosse uma companhia aberta, como é a Petrobras, esses valores são disponibilizados ao público. Ou seja, você vai num mercado de valores imobiliários e oferece, né, para quem quiser. Antigamente, você fazia isso gritando, né? Na verdade, você faz isso diretamente. A empresa contrata, né, ou a pessoa física contrata uma corretora, né, que vai fazer isso. Antigamente, ela ia, né, e de porta em porta oferecer esses valores imobiliários. Depois, eles resolveram se unir em um local específico, que são as bolsas de valores. Então, uma companhia, quando nasce, né, ela contrata uma corretora que vai distribuir os seus valores imobiliários. E essa corretora, no início, ia de porta em porta, depois, hoje, as corretoras se uniram, né, em bolsas de valores, que é mais fácil. Ao invés de ficar indo procurar as pessoas que querem comprar, todo mundo que quer comprar e que vender vai no local só, que é a bolsa de valores. Antigamente, você vê os filmes, né, ver os filmes como O Lobo de Wall Street. Isso era feito por ligação. Lembra do Lobo de Wall Street? Ó, tô aqui com ações de uma empresa que você quer comprar, né? Isso era feito por ligação. Depois isso evoluiu para uma bolsa, um local específico, que a pessoa fala, ó, tô vendendo 100 ações aqui da Petrobras, você quer comprar? E a outra pessoa pode querer comprar, e aí a negociação. Então, essa negociação é o que a gente fala, né, de mercado de valores imobiliários. O mercado pode ser diretamente, e a gente fala que isso é mercado de balcão, ou o mercado pode ser dentro de uma bolsa, de um ambiente de bolsa, ok? Então, que são as bolsas de valores imobiliários. No Brasil era Bolsa de São Paulo, agora virou B3, né? Então, você tem ali o ambiente de bolsa. Mas o ambiente de bolsa, ele é um ambiente regulado, ok? Regulado por quem? Pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, se a companhia negocia livremente, né, através de um ambiente de bolsa, né, que é o que a gente tem hoje, ela vai ser uma companhia aberta. Para ser uma companhia aberta, ela precisa de autorização da CVM, né? Somente os valores imobiliários de emissão de companhia registrada na CVM podem ser negociados no mercado de valores imobiliários. Parágrafo 1º do artigo 4º, certo? Então, somente aquelas companhias registradas, né, autorizadas, né, para o seu registro ser deferido, você tem que cumprir alguns requisitos. A CVM, né, edita instruções normativas, né, que vão dizer quais são os requisitos para que uma empresa possa se registrar e, consequentemente, emitir os seus valores imobiliários. A lei é a 6385 de 76, que dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a CVM.
Dá uma olhadinha nessa lei aí, pessoal. Abre aí no seu Vadimeco. Então, diz assim: serão disciplinados por essa lei, né, os seguintes valores, né, as seguintes questões. Artigo 1º, estou lendo agora o artigo 1º da Lei 6385, que dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a comissão. O que a lei diz no seu artigo 1º? A emissão, né, de valores imobiliários será regulada por essa lei. Rapidamente aqui vou compartilhar com você. Lei 6385 de 76 dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a Comissão de Valores Imobiliários. Artigo 1º. São disciplinados e fiscalizados de acordo com essa lei as seguintes atividades: emissão e distribuição de valores imobiliários. Então, para uma empresa, né, emitir ações, né, e distribuí-las no mercado de valores imobiliários, ela vai ter que seguir essa lei. Para você negociar, né, você que compra e vende ações aí, ou outros valores imobiliários, como por exemplo debêntures, né? E quem intermedia, que é o caso das, né, corretoras e dos agentes autônomos, vai ter que seguir essa lei, né? Mercado de derivativos, né? Derivativos, em resumo, é um derivativo de um valor imobiliário, tá? Isso é um pouco técnico, mas eu vou tentar explicar para você de forma simples. Imagine que você tenha, né, um direito a comprar uma ação. Eu posso vender o meu direito? Posso vender esse meu direito. Esse meu direito é um derivativo. Então, eu vendo a minha opção de compra, opção de venda. As opções, você já viu essa expressão, são derivativos. Existe o título, que é a ação, por exemplo, e pode existir um derivativo desse título, que é a opção de comprar uma ação que eu tenho, né, em razão de ter um direito. Então, eu desdobro o meu direito, vamos dizer assim, né? Eu sou acionista. E, em razão de eu ser acionista, eu tenho o direito de comprar ações futuras da Petrobras, certo? Que é um dos direitos do acionista, que a gente vai ver o direito de preferência. Eu posso vender para você essa minha opção futura de compra? Posso. Isso, então, a Bolsa criou um derivativo, que são as opções. Por isso que a opção, né, não sei se você já ouviu falar, a opção é uma coisa assim bem complicada, né? É bem especulativa. Porque hoje a opção pode valer 50 centavos, amanhã a opção pode valer R$ 5, ela é muito especulativa. Porque hoje ninguém tem interesse em comprar novas ações da Petrobras, então ninguém paga nada, ou paga muito pouco por uma opção. Amanhã a opção, né, todo mundo quer ter ações da Petrobras. E comprar ações da Petrobras pode ser comprada, né, no mercado secundário, que é esse mercado que eu compro direto de alguém que já tenha, e pode ser comprada no mercado primário, que é quando a própria empresa vende ação. O mercado primário acontece no primeiro momento, quando a empresa emite as ações, não é isso? E no segundo momento, quando ela emite mais ações. Então, na primeira vez que ela lança ações, é mercado primário, e quando ela emite novamente ações, né, ela vai ampliar o seu capital e, consequentemente, faz uma nova rodada de ações, não é isso? Um follow-on, que a gente chama, ela vai estar novamente emitindo ações. Então, eu que já sou acionista e eu posso jogar com isso, ou vender essa opção. E aí, se a expectativa, né, da Petrobras, que é nosso exemplo, é boa, e consequentemente as pessoas querem comprar a ação, obviamente no mercado secundário essa ação está cara, né? Então, ao invés de eu comprar a ação, eu compro uma opção. Por quê? Porque eu posso ganhar dinheiro com isso. Como é que eu faço isso? Eu ganho dinheiro, seja na compra da opção e, consequentemente, o exercício dessa opção, né, comprando a ação por um preço menor, certo? Então, a ação custa R$ 10, né, eu paguei R$ 10 lá atrás. Hoje a Petrobras está bombando, custa 20. E aí, o que eu faço? A pessoa compra a opção. Por quê? Porque ela vai comprar a ação emitida novamente pela Petrobras, que com certeza vai ser num preço muito próximo do anterior, ok? E normalmente abaixo do mercado. E aí a opção tá cara, né? A opção é vendida a um preço maior. Se acontece o inverso, né? A empresa está com pouca expectativa, ninguém quer ação, o mercado está em baixa, o secundário, o mercado de opções também está em baixa. Então muita gente compra e vende, né, no mercado, não as ações em si, mas sim os seus derivativos, como é, por exemplo, uma opção. É claro que eu tentei simplificar para você uma coisa que é bem complexa, né? Trabalhar com opções é muito difícil. E diferente da ação, que é mais seguro, no sentido de que, no pior das hipóteses, você vai ter ação, dificilmente uma empresa quebra, né? Fale, como aconteceu com a OGX. Então eu tenho, sei lá, 1.000 ações na bolsa, quantas faliram?
2, 5, 10, um percentual pequeno. Eu posso perder dinheiro por eu comprar por 20 e tá valendo 2, mas ainda assim eu não perdi tudo. A opção não, você perde tudo, porque a opção existe um prazo de exercício. Então a opção é até tal data. Acabou aquele período, a opção some, acaba. Porque a pessoa que tinha opção, ela tinha que ter exercido essa opção num prazo específico. Então vamos pensar no caso prático. Eu sou acionista, a Petrobras disse que vai emitir as ações daqui a um ano. Eu tenho um ano para exercer minha opção, ou seja, comprar as novas ações, né, da Petrobras. Eu vendi minha opção a você. Você pode exercer o seu direito ou pode negociar com um terceiro, ok? E essa opção fica circulando. Por quê? Porque ela é muito volátil. Então, hoje ela está R$1, amanhã ela está 2, amanhã ela está 5, amanhã ela está 5 centavos. E aí muita gente compra para especular, na expectativa de crescer, na expectativa ou de diminuir, dependendo do caso. Então, só que se você comprar uma opção sem saber o que é uma opção, você pode comprar hoje por R$1 e amanhã passar o prazo e ela não vale mais nada. Deu para entender, né? Então, o mais difícil de operar no mercado são as opções, porque eles chegam a zero. Você pode perder todo o seu dinheiro, né? Não é para iniciante. Tá? Isso é só para entender como é que o mercado é amplo. Né? A gente não conhece o mercado brasileiro, não conhece o mercado de valores imobiliários. Conhece muito mal a ação. O mercado é muito mais do que ação. Né? Ele vai às opções, por exemplo. Ok? Isso é só para, né, te explicar mais ou menos o que é um mercado de derivativos. Ok? Que também é regulado por essa lei. A organização, o funcionamento, a operação das bolsas de valores. Né? Que, como eu disse, bolsa de valores ela compreende, ela está dentro do mercado de valores imobiliários, né? Organização e funcionamento do mercado de futuros, né? Futuros é o dólar, por exemplo, né? Imagine que você seja um exportador de mercadorias. Então você vende mercadorias para fora e você vai receber aquelas mercadorias que você mandou para os Estados Unidos, né? Daqui a 60 dias com dólar, não é isso? Vão te pagar em dólar. Imagine que alguém importe coisa de fora. Ele vai comprar mercadorias e vai pagar em dólar. O dólar é um mercado de futuro. Então imagine, eu que tenho um contrato que vou, né, o exportador que tem um contrato que vai receber em dólar daqui a 60 dias e alguém que vai ter um contrato que vai pagar em dólar daqui a 60 dias podem negociar o mercado de futuro de dólar. Percebeu? Então eu, né, ou melhor, o exportador, compromete-se a entregar aqueles dólares em 60 dias e alguém compromete-se a comprar os dólares em 60 dias. Então, o mercado de futuros é, por exemplo, o mercado de dólar. Então, eu pego, né, e me comprometo a entregar X dólares daqui a X preço e alguém se compromete a comprar. Então, imagine que eu seja importador. Eu quero me precaver, né, do preço do dólar. Porque hoje eu estou comprando mercadorias. Então, hoje o dólar custa R$5. Será que daqui a dois meses o dólar vai estar 5? O dólar pode estar 7. E se tiver o spot mais caro, eu vou, né, eu vou perder dinheiro. Por quê? Porque a mercadoria que eu comprei eu estou pagando mais caro. O que eu faço? Né? O que eu faço? Então eu vou no mercado de futuros e compro o dólar daquele cara que vai receber em dólar e quer vender, antecipar o seu dinheiro, futuro. Certo? Por quê? Porque eu me garanto o preço do dólar. Então eu posso comprar uma mercadoria hoje para pagar aqui 2 meses com dólar, sabendo o preço que eu vou pagar do dólar lá na frente. Porque na verdade eu já antecipei, eu fiz um contrato de dólar. Tá, isso que é mercado de futuro. Também estou traduzindo para você, né, de forma mais simples possível, uma coisa que é um pouco complexa, certo? Mercado de futuro é o dólar, que você já ouviu falar, compra de dólar. O dólar do valor é um pouco alto, né, da transação. E aí a bolsa criou um mini índice de dólar, que na verdade é uma fração do mercado de dólar, mais ou menos igual ao Bitcoin, né? O Bitcoin é, sei lá, 50 mil dólares, se eu não me engano, eu posso estar por fora, eu não opero Bitcoin. Mas aí você compra uma fração. Então existe a fração do mercado de dólar. Então um contrato de dólar custa, sei lá, 15 mil dólares, eu posso comprar 10% desse contrato, certo? Então existe o mercado das empresas que compram e vendem, né? Dólar futuro, e existe a fração desse contrato, que é normalmente que as pessoas operam, né, fazem trader, aí, que você já deve ter ouvido falar, certo? Então o mercado de dólar é o mercado de futuro. Tudo isso está regulado por essa lei. Olha para você ver a complexidade que é isso. Né? A organização, né, e funcionamento de operação da Bolsa de mercadorias e futuros. Né? Futuro também você tem, né, futuro de commodities, não é isso? Então, imagina que você seja um produtor de cereais, né, de soja.
E aí você vende a sua soja agora para receber lá na frente. E você quer estar sujeito ao preço da soja daqui a 6 meses? Daqui a um ano? Ou você já quer fixar o preço da soja agora? Então você diz, ó, estou vendendo a minha soja hoje para entregar daqui a um ano ou daqui a 6 meses por X reais. A mesma coisa a empresa que compra. Às vezes ela não quer estar sujeita a um preço futuro da soja. Ela compra agora. Então são contratos, né, de futuro que são celebrados e as pessoas interessadas compram esses contratos futuros que ainda vão ser finalizados, tá? Mercado de commodities também é mercado de futuros, tá? Mas aí só para tu ter uma noção aí introdutória. Tudo isso está regulado e tudo isso compreende o que a gente chama de mercado de valores mobiliários, ok? Administração, auditoria das companhias abertas, né? Os analistas, né, e consultores, todos eles são regulados por essa lei. Diz o artigo 2º, né? O que são ou são valores mobiliários sujeitos a essa lei? O principal valor mobiliário que a gente falou em relação às sociedades anônimas são as ações, mas existem outros. Como, por exemplo, as debêntures que a gente vai ver. A gente vai estudar debêntures aqui. O que são debêntures? São contratos de empréstimo, né? É como se fosse contrato de empréstimo, que na verdade é um valor mobiliário, né? Então a sociedade anônima, ela precisa de dinheiro, né? Ela tem várias formas de fazer isso. Como é que uma sociedade anônima se capitaliza, né? De várias formas. A lei dá várias hipóteses, várias situações, né? Várias permissões para a sociedade anônima se capitalizar. A principal dela, né, mais barata, vamos dizer assim, é ela ter sócios. Por quê? Porque ela pega dinheiro no mercado, a pessoa vem para ela para o risco do negócio. Só que nem sempre a sociedade anônima quer novos sócios, nem sempre é mais interessante ter novos sócios. Às vezes o momento não é esse do mercado. Aí a lei permite que ela se capitalize de outras formas, como por exemplo a emissão de debêntures. Debêntures é emissão de dívida privada, né? Então a empresa precisa de dinheiro e ela quer contrair dívida, ela quer pegar um empréstimo. Ela poderia ir até um banco e fazer um contrato de mútuo, poderia, lá do direito civil. Só que aí se ela for até o banco fazer um contrato de mútuo, quem vai dizer, né, a taxa de juro cobrada? É o banco. Quem vai dizer o prazo máximo de pagamento? É o banco. Então é muito ruim, né? Não vou dizer que é muito ruim, mas as regras do contrato são, por mais que podem ser negociadas, mas elas, no final das contas, a palavra final é do banco, porque ele que é o dono do dinheiro e ele que vai emprestar o dinheiro para a empresa. Na emissão de uma debênture, a empresa ela precisa captar uma quantia, ela cria as regras desse empréstimo, entre aspas, né, dessa emissão de debêntures, e as pessoas aderem ou não a esse empréstimo. Então, quando a empresa vai emitir debêntures, ela fala assim, eu preciso captar R$1 milhão, no mínimo. Então, a minha emissão de debêntures vai ser de entre 1 milhão e 1,5 milhão, por exemplo. Eu vou pagar X reais de juros. Então, é óbvio que ela vai pensar num percentual que seja remunerável para as pessoas, né? Então, se o banco cobraria, né, 10% ao ano, ela vai pagar 8% ao ano, por exemplo, 5% ao ano. E as pessoas que compram a debênture, consequentemente, elas tinham uma remuneração de, 4% ao ano, elas vão deixar o dinheiro aplicado numa renda fixa ou numa poupança para comprar a debênture. Então, é um casamento de empréstimo. Então, qualquer pessoa, né, pode comprar uma debênture emitida no mercado de valores imobiliários. Né? Qualquer pessoa. Então, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para a empresa. Nas regras que a empresa estabeleceu. Prazo de pagamento, né, juros, garantias, tudo isso é a empresa que estabelece. E aí, ao invés de ser um negócio exclusivamente com o banco, é um negócio com dezenas, centenas e até milhares de pessoas que compram esses títulos. Então, uma forma de você investir no mercado de valores imobiliários, além da compra de ações, é também comprar debêntures. A Petrobras emitiu debêntures, né? Cada debênture mínima é R$1.000. Então, se você comprar 10 debêntures, você está comprando, né, R$10.000. Você está emprestando R$10.000 para a Petrobras, sei lá, né, para a empresa. E aí você vai receber isso quando? Daqui a X, aí vai estar no documento de emissão da debênture. Daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, com uma taxa anual de juros tal, aí daqui a tanto tempo você tem o seu dinheiro de volta, né, lá nos termos da emissão da debênture. Então a debênture é outro exemplo de valor mobiliário muito utilizado no mercado de valores mobiliários. Tem outros, né, que a gente vai estudar, não se preocupe, os cupons, os direitos, recebos certificados. Hoje em dia, tá, cota de fundos de valores imobiliários.
né, os FIIs, né, fundos de investimentos imobiliários. Está muito na moda. Então, conhece, né? Os fundos de investimentos imobiliários, FIIs. O que são FIIs, né? São fundos de investimentos imobiliários. O fundo é uma reunião de grana, né? Então, eu quero aplicar em alguma coisa, eu crio um fundo. Então, imagina, a gente vai criar um fundo na nossa turma aqui, na nossa sala. Pessoal, vamos aplicar dinheiro junto? Vamos. Então, para isso, a gente vai criar um fundo, certo? Então, vai ter um CNPJ do fundo, né? O fundo é uma entidade jurídica reconhecida. Alguém vai ser o administrador do fundo, né? Alguém vai ser o fiscal do fundo, né? E o fundo vai prestar contas, né, desse resultado, desse dinheiro, vai ter balanços, né? Vai ter auditoria, tem um controle, aí, uma regulamentação do fundo, por essa lei e pelas instruções da CVM, certo? E aí a gente coloca o dinheiro nesse fundo e esse fundo vai investir em alguma coisa. Existem fundos de investimento imobiliário, existe fundo multimercado, existe fundo de renda fixa. Né? Você já deve ter ouvido falar, lá o seu gerente ofereceu do banco, investe aqui num fundo de renda fixa, investe aqui num fundo multimercado, investe aqui no fundo imobiliário. Essa reunião de grana. Então, a depender do tipo de fundo, ele tem um tipo de investimento. O fundo de investimento imobiliário investe em imóveis, né? O nome está lá dizendo. O fundo de renda fixa investe em renda fixa, em dívida paga por renda fixa, como por exemplo as debêntures, como por exemplo, né, as dívidas públicas lá emitidas pelo Tesouro Nacional. O fundo multimercado investe em vários mercados. Então, o fundo do mercado pode investir em ação, o fundo do mercado pode investir, né, em dívida, né, o fundo de multimercado pode investir em imobiliário. A estratégia é multi, ou seja, o gestor do fundo escolhe naquilo que ele vai investir. Existe fundo de ações, né? Então, fundo que só investe em ações. Cada fundo, quando é criado, né, ele vai ter uma regra, ou seja, ele vai ser um tipo de fundo, ele vai investir em uma coisa, em outra coisa, ou em várias coisas, como é o fundo multimercado. E cada pessoa que entra nesse fundo, entra porque ele quer se expor àquele mercado. Eu sou, né, a gente classifica o investidor como arrojado, né, ou conservador, ou moderado. Eu sou arrojado, ou seja, eu quero correr mais risco para ter mais retorno. Então, provavelmente, eu vou investir no multimercado, né, vou investir no fundo de ação, que são fundos mais arriscados. Por que são arriscados? Porque o fundo pode comprar uma ação a 10 e pode ir para 100, mas também pode ir para 0, né, ou a 2. Isso é arriscado. Eu coloco 100 num fundo, amanhã pode ter o dobro ou pode ter a metade. Isso que é risco. Não, eu sou moderado, né? Eu sou o mais conservador. Então eu não quero meu dinheiro oscilando assim. Eu quero saber que eu coloquei 10, amanhã eu vou ter 11, ponto. Então eu invisto no fundo de renda fixa. Ou seja, o meu dinheiro que eu coloquei 10 é remunerado a X% ao mês e não vai cair, na verdade, né? Porque, na verdade, ele cresce aos pouquinhos, é o mais moderado. Eu quero ir para o mercado de renda variável através de um fundo, né, chamado de fundo imobiliário. O que é o fundo imobiliário? As pessoas colocam dinheiro no fundo e o fundo investe em imóveis ou em títulos de imóveis. Então, tem vários tipos de fundo imobiliário. Tem um fundo imobiliário, né, que a gente chama de tijolo. Então, ele compra laje, né, ele compra bens, ele compra imóveis. Então, imagina um prédio lá de São Paulo, né, gigante. Uma pessoa física vai ter dinheiro para comprar um fundo? Pouco provável. Sabe aqui com o Rio de Janeiro que você conhece? Conhece aquele prédio novo, bonitão, da Almirante Barroso? Né? Fundo Imobiliário Almirante Barroso. Tem no Rio de Janeiro? Aquele fundo, né, aquele prédio é de um fundo imobiliário. Por que a gente. Por que os fundos, né, são bons para fundo imobiliário? Porque através de um fundo você consegue participar de imóveis que você não conseguiria numa situação normal. Quem teria dinheiro para comprar um prédio daquele? Muito pouca gente, concorda? Mas eu posso ratear o prédio num fundo de forma que eu vou lá e compro um pedacinho. Então, os fundos, né, eles são ótimos para isso, para os imobiliários, permitir que as pessoas tenham acesso a imóveis que normalmente elas não teriam numa situação normal. Então, aquele prédio lá da Almirante Barroso, que é caríssimo, né, que você dificilmente conseguiria, né,
É o prédio onde era a Petrobras, não sei se você conhece, na Rua Almirante Barroso, no centro do Rio. Onde dificilmente você conseguiria comprar um prédio sozinho daqui. Você pode ter acesso a esse prédio, né, como? Através de um fundo imobiliário, que é um fundo, né, é esse nome aqui, ó, FAMB11, é o ticket, né, é o código do fundo. O FAMB11 é um exemplo de fundo imobiliário de tijolo, ou seja, você comprou uma cota de um fundo que investe em imóveis, no caso, em imóveis lajes, né, ou tijolos. Existem fundos imobiliários que investem em shoppings. Então, por exemplo, esse shopping que tem em Sulacap aqui, General, né, Shopping Sulacap, Parque Sulacap, ele é de um fundo imobiliário. Então você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que investe em shopping. Então você vai se tornar sócio daquele shopping, indiretamente, né? Na verdade você é sócio, a gente não chama de sócio, a gente chama de cotista do fundo, e o fundo tem o shopping. Aí o shopping tem renda, não é isso? Rendimento, lucro, distribui o lucro ao fundo, que distribui lucro ao cotista. Então eu tenho fundo imobiliário de laje, eu tenho fundo imobiliário de shopping, eu tenho fundo imobiliário, né, de logística, galpões, né? Eu tenho fundo imobiliário hoje de hospitais, eu tenho fundo imobiliário de educação, de empresas de educação, eu tenho fundo imobiliário de dívida. Então, às vezes, o fundo não investe diretamente no imóvel, mas investe indiretamente no imóvel. Então, imagina uma empresa, né, por exemplo, aquela de shopping lá, Guatemi, que faz shoppings. Então, ela pode, para fazer um shopping, emitir uma dívida, que chamam um CRI, né, um certificado de renda imobiliária, se eu não me engano, CRI, certificado de recebíveis imobiliário. O CRI é uma dívida atrelada a um imóvel. Então, a empresa vende esse certificado, vende essa dívida, e quem compra esse certificado vai receber o resultado daquele imóvel. Então imagine, essa empresa aqui, ela tem um shopping, esse shopping está alugado para os lojistas pagam aluguel, só que ela precisa de dinheiro. O que ela faz? Ela securitiza essa dívida, esses aluguéis. Então ela vai contratar uma securitizadora, que é uma outra empresa, que vai pegar aquela dívida, melhor dizendo, pegar aqueles aluguéis e vai transformar em uma dívida. E ela vai vender esse CRI, esse título. Então, em resumo, quem compra o CRI dá um dinheiro para o shopping e vai receber os aluguéis do shopping daquela empresa. Deu para entender, né? Então, fundo de CRI, ou um fundo, né, de títulos, né, fundo de CRI, e que ele compra? Ele compra dívidas atreladas a imóveis. Estou tentando resumir para ser o universo dos fundos, né? Estou falando um pouquinho sobre fundos imobiliários. Qual a vantagem de investir num fundo? A vantagem é que você tem acesso a títulos, né, a dívidas, a situações que muitas vezes não teria como pessoa física. Né? Quem conseguiria comprar um pedaço de um shopping? Quem conseguiria comprar um pedaço de um imóvel desse? Né? Pouca gente. Agora, se eu tiver 100, 200, 1.000 pessoas, eu consigo reunir dinheiro para comprar um imóvel desse porte, né? E consigo, consequentemente, ter o resultado desse imóvel. São imóveis, né, melhores, são imóveis com inquilinos melhores. Pensa comigo, o que é melhor? Você ter uma casa, né, que é alugada de uma pessoa física, que uma pessoa física pode ficar desempregada, pode morrer, né, assim, o risco de uma pessoa física é muito maior que o risco de uma Ambev. Ou você ter um imóvel alugado para uma Ambev, ou você ter um imóvel alugado para uma Petrobras, ou você ter um imóvel alugado, né, ou um shopping que tem 300 inquilinos. Percebeu? Quando você é dono de um fundo ou cotista de um fundo que tem um shopping, o seu risco de crédito é muito menor, porque tem 300 inquilinos. Se eu pagar, vai ser um outro, os outros vão pagar. Você tem ali inquilinos excelentes, como Isa, Renner, Serra, que dificilmente vão deixar de pagar. Então, é um mercado, né, muito importante, muito novo, muito, muito legal aí para você aprender, né? Mercado de fundos. Entre eles, o mercado de fundos imobiliários. Quando a gente estuda, né, esse mercado, a gente diz que o fundo imobiliário é a porta de acesso ao investidor no mercado de renda variável. Porque ele sai de uma renda fixa e vai para o mercado de renda variável. A renda fixa, como já diz, é aquela renda que você recebe um percentual fixo. Né? Eu investi 10 e vou receber 5% ao ano sobre esses 10. É minha renda fixa. Por quê? Porque a minha remuneração é fixa, previamente contratada. A renda variável, a minha renda é variável. Comprei uma cota de um fundo imobiliário. Quanto que eu vou ter de resultado, né, de lucro? O quanto o fundo der de lucro. Aí vai depender do fundo. Se o fundo tem um imóvel alugado para a Petrobras, o resultado é o lucro do aluguel.
Esse mês o lucro pode ser um valor, o mês que vem o lucro pode ser menor. Por quê? Porque o aluguel teve que desconto lá para o inquilino por causa de uma obra. O mês que vem pode ser maior, por quê? Porque teve um aumento do aluguel, porque era ano de aumento. Então, verifique, né? A renda é variável. Então, quando eu invisto nessas cotas, a minha renda é, né, variável, porque vai variar de acordo com o resultado do fundo. O fundo pode ganhar mais, pode ganhar menos, né? E, consequentemente, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar menos. E a variação, né, do resultado do fundo também varia no preço da cota. Olha como uma coisa está ligada à outra. Eu comprei uma cota de fundo imobiliário por 100. A expectativa do fundo imobiliário era me dar 8% de renda ao ano. Só que o fundo está performando bem. O shopping está me dando mais do que a gente imaginava. E, obviamente, as pessoas vão pagar mais por essa cota. E a cota vai para 101, 102, 103, 110. Imagina agora, você é dono de uma cota de um fundo imobiliário e os shoppings estão fechados. Não é isso? Você acha que esse fundo vai ter... Você vai ter renda, né? Você que é cotista? Não, né? Provavelmente vai a zero. Então, quanto vai valer a sua cota? Vai cair de preço. Aí é mercado, oferta e procura. Vai para 90, vai para 80, vai para 60 reais o preço dessa cota. Vai zerar? Dificilmente. Por quê? Diferente de uma ação de uma empresa, que a empresa pode quebrar numa situação de crise, o fundo não, né? Porque o fundo tem um imóvel. No final das contas, o imóvel vai estar lá. Daqui a 5 meses, 4 meses, ninguém sabe ao certo, né? 2 meses, os shoppings vão reabrir e o fundo vai voltar a funcionar e vai voltar a dar resultado, ok? Então dificilmente vai zerar, mas vai cair. Então as cotas do fundo imobiliário, assim como as ações, né, assim como, né, as cotas de um fundo multimercado, né, variam de acordo com o resultado do fundo. Por isso que você compra. E tem gente que inclusive que ganha dinheiro com isso, né? Com a especulação, né, comprando uma cota que teoricamente está em baixa, está barata, para vender no momento que ela teoricamente está em alta. Então, se você tem dinheiro, você compra cotas agora, porque teoricamente daqui a 6 meses tudo melhora e teoricamente você vai vender mais caro que você comprou. É óbvio que você tem que entender de mercado para fazer isso, é óbvio que né, pode ser que isso não aconteça, pode ser que isso não aconteça. Existe um risco aí do negócio. Deu para entender o que é fundo e o que é fundo imobiliário, né? Isso é importante. Isso também é regulado pelo mercado de valores imobiliários, né? Lei 6385 da gente. A gente não vai se aprofundar muito, né, nesta lei e nem no mercado de valores imobiliários. Vamos estudar principalmente aquilo que tem a ver com sociedade anônima, né? Que é a nossa matéria aí, ok? Certo? Vamos voltar lá para 6384, né? Notas comerciais, contratos futuros de opções, derivativas, a gente já comentou, né? Artigo 3º. Compete ao Conselho Monetário Nacional, né? Já vou falar do Conselho Monetário Nacional, né? Definir a política e a organização do valor do mercado imobiliário, não interessa para a gente. Artigo 5º, né? Que vai tratar da Comissão de Valores Imobiliários, ou da CVM. O que é a CVM? Isso está em concurso, né? Concurso de advogado para Petrobras. CVM é uma autarquia, né? Lembra que você estudou que tinha as autarquias comuns e as autarquias em regime especial? CVM é uma autarquia em regime especial, está aqui na lei, né? Vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, né, e autonomia financeira. Tudo isso transforma a CVM em uma autarquia de regime especial. Você já deve ter visto isso lá em direito administrativo, tá? Aí, assim, para a prova de OAB eu nunca vi cair, mas para a prova de advogado, a Petrobras, por exemplo, né, aí cai. Né, qual a composição da CVM? Tá lá, né? Um presidente, 4 diretores nomeados pelo presidente da República, aprovados pelo Senado. O mandato será de 5 anos, vedada a recondução. Então, cuidado, né? Veja qual é o concurso que você vai fazer. Olhe o edital e, além de olhar o edital, olhe as provas anteriores para ver o que é cobrado, né? A gente vai pular isso, que não é muito aqui de nosso interesse. Compete à CVM regular, né, a política definida pelo Conselho Monetário Nacional, administrar os registros dessa lei, fiscalizar, a CVM que fiscaliza, não sei se vocês lembram, né? A CVM penalizou o Eike Batista, né? Lembra disso? Por quê? Porque ele a CVM multou e inabilitou o Eike Batista. Então, a CVM entendeu que o Eike Batista fez o que a gente chama de insider trade, né? Ele tinha informações privilegiadas. Assim como o Batista aqui na JBL, lembra disso? O que o insider trade faz? Ele tem informações privilegiadas
né, e se aproveita disso para ganhar dinheiro no mercado. Isso é proibido, né? E a CVM vai poder multar essas pessoas e inabilitar, né? Ó, Eike Batista foi inabilitado da CVM lá no processo da OGX, né? Depois você dá uma olhadinha, é só jogar no Google aí, ó. Existe um processo administrativo, né, sancionador perante a CVM, que é público, pode ser consultado, né, para apurar a responsabilidade do Eike Batista, e a conclusão foi a multa, né, no valor de 440 milhões, a inabilitação por 7 anos, né, e outra multa aqui, né, não lembro o motivo, de mais 95 milhões. A pessoa dá uma olhadinha aí no Google. Então, por que isso acontece? Porque é atribuição da CVM fiscalizar o mercado. As pessoas que querem atuar no mercado de valores imobiliários precisam de autorização da CVM. Existe uma regra, né? A gente diz que o mercado de valores imobiliários é autorregulável. Além da CVM, que é a regulação externa, né? Deixa eu só ver a pergunta aqui do Adriano. Professor, não estou conseguindo acompanhar o senhor pela lei. O senhor pode ir mais devagar, por favor? Ah, perdão, vou sim. Estava na lei 6385, né? Que é a lei que trata da CVM no mercado de valores imobiliários. Estávamos lendo o artigo 8º, que falava da competência da CVM. E eu falei, Adriano, né? Vou mais devagar, não se preocupe. Que é competência da CVM regular e fiscalizar permanentemente, né, o mercado de valores imobiliários. Inclusive, eu falei que ela fez isso, por exemplo, quando ela fiscalizou o Eike Batista lá, colocando uma multa, né, e uma inabilitação para o Eike Batista. Inabilitação significa dizer que ele não pode operar mais. E eu estava dizendo que para operar no mercado, você tem que ser um agente do mercado. E existem regras para isso. Quem opera no mercado? As corretoras, as distribuidoras, né? E as pessoas físicas. As pessoas físicas, eles podem operar diretamente, comprar e vender, é agente autônomo. Então você tem que ser um agente autônomo autorizado. E tem pessoas que dão conselhos no mercado, né? Que é outro tipo de pessoa, existe uma outra regra. Então eu falei para você que existem pessoas, né? Que para a pessoa atuar no mercado, ela tem que seguir uma regra. E eu disse para você que existe no mercado imobiliário a autorregulação. O que é autorregulação? A lei autorizou que o próprio mercado criasse regras, né, para controle do mercado. É óbvio que isso vai ser fiscalizado pela CVM. Então, por exemplo, você pode atuar no mercado, né, de valores imobiliários como uma corretora, né? E quem regulamenta ou fiscaliza a corretora é uma entidade chamada de Ancord. Só para fazer um paralelo, viu aquele negócio do Gustavo Lima que vai ser penalizado pela... Como é que é o nome da entidade? Lima, quem viu aí me fala. Por causa da bebida? Essa entidade, ela também é uma entidade de autorregulação, CONAR. Então, o CONAR é uma entidade de autorregulação criada pelo mercado. Então, as próprias indústrias que criaram uma instituição, né, as próprias indústrias do mercado de publicidade, e fiscalizam, com penalidades, inclusive. É o mesmo racional, é o mesmo raciocínio. Então, existe uma entidade fiscalizadora das corretoras de valores imobiliários, que se chama Ancor. Então, a corretora, para atuar, ela precisa fazer o quê? Ela precisa estar cadastrada na Ancord, né? Chama Ancord. E ela precisa seguir as regras da Ancord. Só para você entender, né? Se eu quiser ser um agente autônomo de investimentos, eu vou ter que também seguir as regras, né, da empresa fiscalizadora, né, que nesse caso também é a Ancor. Se eu quiser ser um analista de investimento, seria outra função, né? Eu vou seguir a regra da fiscalização, né, também específica da entidade fiscalizadora dos analistas. Isso é específico, tá? Mas só para você entender, todo mundo que atua no mercado de valores imobiliários tem um órgão fiscalizatório próprio regulatório, né? Ok? Então eu não posso sair, né? Compra ação tal. Para isso eu tenho que fazer uma prova,
passar numa prova, eles estão todos exigem prova, me cadastrar num órgão específico, que pode ser Ancor, pode ser Anbima, pode, né, a depender da função que eu for exercer, pagar anualmente, é como se fosse uma carteira da OAB, né? E seguir as regras que lá estão, podendo inclusive ser banido ou ser multado se eu descumprir as regras, né, de fiscalização do mercado. Deu para entender esse panorama? Aí depois, né, aqueles certificados, quem trabalha em banco sabe, CPI 10, CPI 20 são certificados de pessoas para trabalhar no mercado. O banco, né, só coloca a pessoa como gerente ou como né, vendedor de produtos do mercado imobiliário se tiver o CP10, né? Se é CPI, se eu não me engano, é CP, não tenho certeza. Alguém tem aí? Trabalha em banco? Vou consultar aqui para falar direitinho. CPA 10 e CPA 20. O que é que são CPA 20? Né? São certificados, né, de capacidade e conhecimento do mercado de valores imobiliários. Para você, gerente de investimentos, por exemplo, um banco, ele existe, você tem um CPA 20. Ou seja, você se capacitou, né, tecnicamente para isso. Então, esses CPAs aí, 10 e 20, são certificações financeiras, ok? Exigidas pelos reguladores dos bancos, né? O banco fala assim, banco, você tem que colocar gerente de pessoa física, pelo menos quem tem CPA 10. E gerente de investimento, pelo menos quem tem CPA 20. Por exemplo, tá? Não sei se é essa a regra. Isso acontece por quê? Porque é regra autorregulatória no mercado, ok? Deu para entender? Vamos voltar lá para a Lei 6385. Então, a Lei 6385 vai definir o que são valores imobiliários, quem fiscaliza os valores imobiliários, né? Vai regular a questão da autorregulação, que a gente comentou aqui, né? Vai regular o sistema de distribuição, como é que eu distribuo um valor imobiliário, vai regular como é que eu negocio o valor imobiliário, né? Artigo 19 da 64, da 6385, por exemplo, diz assim, né? Nenhuma emissão pública de valores imobiliários será distribuída no mercado sem registro prévio na comissão de valores imobiliários. A mesma coisa está escrito lá na 6404 quando fala da companhia aberta, né? Nenhuma companhia aberta vai emitir títulos senão autorizados pela CVM. Tem dois tipos de emissão de títulos, né, de valores imobiliários. A gente fala que são as emissões públicas e as emissões privadas, né? O que é emissão pública? A emissão pública é essa que qualquer pessoa vai poder acessar, ok? Artigo 19. Então, você, posso participar de uma emissão pública de debêntures da Petrobras. Você, posso participar da emissão pública de ações, né, Imagina a XP Investimentos, emitiu ações, só que ela não emitiu no Brasil, emitiu fora, né? Se ela emitisse no Brasil, e se fosse uma emissão pública, eu poderia participar. E aí tem regra para isso. Então, a emissão pública vai ter que ter, né, uma lista, né, de boletins, um prospecto, anúncios, né, regras que as pessoas vão conhecer previamente. Já uma emissão privada, né, ela é mais simples de fazer. Ela tem menos né, obrigações. Só que essa emissão privada não é para qualquer pessoa. O leigo, né, o investidor simples, não pode participar. São só investidores qualificados, né, pessoas certificadas. Aí tem uma regra para dizer o que é investidor qualificado. A pessoa que tem mais de R$1 milhão de patrimônio é considerado investido no mercado, é considerado investidor qualificado. A pessoa certificada, né, é considerado. O banco, as instituições financeiras são qualificadas. Então, às vezes, há uma emissão do valor imobiliário não aberta ao público, ou chamada de derivada. Esse dinheiro é destinado a determinadas empresas. Então, o Vale do Rio Doce quer fazer uma emissão privada, porque é mais fácil, tem as obrigações. Ela chama o Itaú, chama lá, né, o fundo de investimento tal, chama o investidor tal, e fala assim, vou precisar de 10 milhões aqui, estão afim, né? As regras são essas. E ela chama meia dúzia de investidores e oferece e vende direto para eles. Seria uma emissão restrita de valores imobiliários, ok? As emissões restritas são mais simples de você fazer porque você não tem menos regras. O que nos importa, né, para a gente são as regras das linhas abertas, que estão reguladas por essa lei, artigo 22. Dá uma olhadinha aí, você que está com o código aberto, né, no artigo 22, que vai definir o que é uma companhia aberta, considera as companhias abertas aquelas cujos valores imobiliários são admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão. Exatamente o que a gente já viu lá no artigo 4º. Compete à CVM expedir as normas, né, aplicáveis às companhias abertas. Também já tinha comentado para você. Normas relativas à periodicidade de informações. Então,
Uma companhia aberta, quando ela abre, ela tem que emitir informações aos seus investidores. Se você entrar no site de uma companhia aberta, você está lá, RI, ou Relação com Investidores, e vai ter relatórios trimestrais e anuais emitidos por essa companhia para que o investidor saiba. Você colocou o dinheiro na Petrobras, você tem que saber o quanto ela teve de lucro ou não. Você tem que saber se ela teve prejuízo ou não, né? Se o patrimônio subiu ou diminuiu. Isso é norma obrigatória em que exige que essa empresa faça isso. É assim que a gente analisa, né, se uma empresa está barata ou se está cara, né? Tem sites para a gente analisar isso. Então, por exemplo, quanto que o Itaú deu de lucro ano passado? Eu consigo saber isso na internet, né? Ou no site de investidores do Itaú. Aí tem as empresas emitem isso no seu site, tem sites que juntam isso, né? Tudo junto para poder analisar as empresas. O que é melhor, investir no Itaú ou investir no Bradesco? Aí eu vou olhar as informações que os bancos publicaram. Qual deu mais lucro? É um critério, concorda? Ah, o Itaú deu mais lucro. Qual está mais endividado? Ah, o Itaú está mais endividado, é outro critério. Qual tem mais patrimônio bruto, patrimônio líquido, né? Lucro sobre o patrimônio. Então, eu tenho métricas, né, que eu vou avaliar, que são obrigatoriamente divulgadas, né, para as companhias abertas, para poder decidir se eu vou investir ou não numa empresa. Né? E isso também, né, faz parte aí da regulamentação das companhias abertas. Tá? A princípio, da Lei 6385, o que nos interessa é isso. Tá bom? Vamos voltar agora lá para 6404 e vamos falar um pouquinho, né, sobre a classificação, né, das ações em categorias. O parágrafo 3º do artigo 4º permite, né, possibilita que as ações emitidas, né, a Comissão de Valores Imobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, né, segundo as espécies e valores imobiliários por ela emitidos e negociados, né, no mercado de valores imobiliários. Então vamos lá, eu tenho várias classificações que podem acontecer numa companhia aberta. Eu tenho classificação, né, em relação à própria ação e tenho classificação em relação à própria empresa. Vamos pensar na classificação da ação. Você já deve ter ouvido falar que a ação pode ser ordinária ou a ação pode ser o quê? Preferencial. Isso é uma espécie de ação. E eu ainda posso dividir essa ação em classes, né? Em subespécies, melhor dizendo. Então, eu posso ter uma ação ordinária 1 e uma ação ordinária 2. Eu posso ter uma ação ordinária preferencial 1 e uma ação preferencial 2. Então, estou pensando só na ação nesse momento. E estou dizendo que a ação tem espécies e estou dizendo que eu posso subdividir as espécies. Quem vai fazer isso? A empresa, a companhia, quando da emissão de ações. Se ela quiser, se ela achar importante. Vou te dar um exemplo. Aliás, antes de falar do exemplo, o que são ações ordinárias e o que são ações preferenciais? Ações ordinárias é a regra. E ações preferenciais são ações que têm uma preferência. Então, na verdade, a ação preferencial ela é diferente da ação ordinária, por isso que ela é chamada de preferencial. E ela é preferencial porque ela tem uma preferência sobre a ordinária. Então, o que vai ter ou o que vai conter uma ação ordinária, quem vai dizer é o estatuto da companhia. A lei traz apenas os direitos essenciais que toda ação tem que ter. Então, toda ação vai ter direito, a gente vai ver isso depois, não se preocupe, tá? Vai ter direito, todo acionista, né, e detentor de uma ação vai ter direito à fiscalização, vai ter direito de preferência, vai ter direito, né, de participação de novas emissões, a gente vai ver isso depois. Isso é a regra. O Estatuto da Companhia vai dizer, por exemplo, se uma ação ordinária vai ter direito a voto ou não, porque o voto não é direito obrigatório, nem toda ação vai ter direito a voto. Normalmente, não necessariamente, toda ação ordinária tem direito a voto. Mas eu posso, teoricamente, ter uma ação preferencial também com direito a voto. Mas na prática, o que as empresas fazem? Dão a ação ordinária direito a voto e não dão a ação ordinária preferencial direito a voto. E dão outra preferência, né, à ação preferencial. A lei diz que a ação preferencial ela pode ter uma preferência de natureza financeira e pode ter uma preferência de natureza política. Ou seja, um acionista de uma ação preferencial ele vai poder receber, por exemplo, os dividendos primeiros do que o acionista detentor de uma ação preferencial.
Isso é uma preferência financeira, não é? Então, ambos são acionistas, eu e você, da Petrobras. Só que eu sou acionista preferencial e você é um acionista ordinarialista. Você vai ter voto e eu vou ter voto ou não? Quem vai definir é o estatuto, né? Ela é preferencial, não é pela questão do voto. Normalmente, a ação ordinária tem direito a voto e normalmente a ação preferencial não tem direito a voto, mas quem define isso é o estatuto. A minha é preferencial sobre a sua, que é ordinária, porque eu tenho uma preferência financeira. Então, no estatuto está dizendo que quem vai receber primeiro os dividendos sou eu. Então, por exemplo, os dividendos, né, vão ser pagos em 2 vezes ao ano. Isso vai estar no estatuto. Estou dando um exemplo, isso vai estar no estatuto. Uma vez ao ano, né, 2 vezes ao ano, sendo que a primeira vez, né, ao acionista preferencialista e a segunda vez ao ordinarialista. E quem vai definir as datas normalmente no estatuto é a diretoria. Então, a diretoria se reúne e diz, vamos pagar agora em março. Né? Se vamos pagar agora em março, quem recebe primeiro é o preferencialista. Aí depois ela se reúne no meio do ano de novo e eles vão pagar em outubro. Quem vai receber é o ordinarista. Percebeu? Por que eu tenho essas classes, né, de ações? Porque nem todo acionista é igual. Você vai dizer para mim que o Eike Batista é igual a um investidor comum que comprou ações da OGX? Claro que não. Por quê? Porque o Eike Batista ele tem interesse, né, no desenvolvimento da empresa. Ele vai ser o operador, ele vai, né, provavelmente ser um conselheiro, ele vai estar tocando a empresa. Para ele, o direito de voto é muito importante. Então, né, a família Bilo Diniz, né, que é dona lá da empresa lá do Pão de Açúcar, eles têm interesse, porque eles que criaram o negócio, depois colocaram o negócio no mercado, abriram a sociedade anônima. Então, eles querem continuar no controle da companhia, decidir os rumos, eleger os diretores. E para isso, eles precisam do voto. O voto para eles é mais importante do que tudo. É óbvio que eles também querem ter lucro, é óbvio que também eles querem ter resultado, participar dos dividendos, mas o voto para eles é mais importante. Eu que sou investidor comum, né, e tenho apenas um pedacinho, eu estou investindo, comprando as ações da empresa lá do grupo do Abílio Diniz, né? Se não me engano é GPA. Eu tenho interesse de saber quem é o diretor? Não tenho nem interesse nem capacidade econômica para isso. Por quê? Porque ainda que eu tivesse uma ação com direito a voto, era muito pequeno, né? Então percebeu, para mim o que é melhor? Receber um dividendo primeiro ou ter voto? Para mim é melhor eu comprar uma ação preferencial. Percebeu? Por isso que a lei permite que eu crie ações em classes diferentes. Por quê? Porque eu vou atender, né, os tipos de acionistas existentes. Aqueles que são, né, interessados no controle da empresa e aqueles que são interessados em preferências financeiras, por exemplo. Existem outros tipos de preferência, né? Por exemplo, preferência política. Então, a preferência pode ser financeira, né, quando dá um direito de receber dividendo fixo ou mínimo, ou a preferência pode ser política. Então, por exemplo, eu posso nomear um membro do Conselho Fiscal. Para mim não tem muito sentido eu nomear um membro do Conselho Fiscal, mas se eu sou um banco, né, um fundo de investimento, é interessante eu comprar uma empresa que me dá o direito de nomear alguém que eu fiscalize? É interessante. Por quê? Porque eu vou ter um controle maior sobre aquele meu investimento, concorda? Então, um fundo de investimento internacional, lá dos Estados Unidos, né, dos funcionários da GM, né, o fundo de previdência da Petros, ele precisa pegar o dinheiro, né, que as pessoas contribuíram lá, que trabalham na Petrobras, e precisa aplicar isso para poder ter lucro, para poder pagar a previdência, não é isso? O que é melhor para esse fundo? Ele vai querer administrar uma empresa? Provavelmente não. Mas para ele não é melhor ele comprar ações preferenciais em que ele possa indiretamente fiscalizar, nomear um conselheiro? Concorda? Porque primeiro que ele está colocando muito dinheiro. Segundo que, né, ele tem o interesse não de administrar, mas sim de fiscalizar, porque é o dinheiro dos, né, cotistas do fundo lá, dos trabalhadores da Petrobras, dos trabalhadores, né, do Banco do Brasil, que vão tirar da sua parte da sua poupança, né, do seu salário, e vão colocar nesse fundo para depois poder ter uma previdência complementar. Então, para esse fundo, de repente, uma preferência de fiscalização seja interessante. Então, a lei permite a criação de diversas ações, de forma que eu atenda ao interesse dos diversos tipos de acionistas que existem no mercado. Deu para entender? Vamos pensar só na ação ordinária. Pode ser que eu precise, a depender né, do tipo de empresa, ter tipos de ações ou subespécies de ações ordinárias. Não sei se você lembra, por exemplo, antigamente as empresas aéreas, né, no primeiro momento tinha que ser 100% de capital nacional, no segundo momento tinha que ser a maioria de capital nacional e hoje isso está liberado. Então imagine que eu fosse criar uma companhia aérea e, portanto, eu fosse emitir ações.
Lá atrás tinha que ser 100% de ações, né, para brasileiros. Depois, no segundo momento, eu poderia ter uma, sei lá, né, VASP. VASP ON1 e VASP ON2. A VASP ON1 era 60% das ações para os acionistas brasileiros. Por quê? Porque a lei obrigava a VASP a ter ações de brasileiros. Só que a VASP também queria captar dinheiro de fora, de acionistas estrangeiros. Então ela criou uma ação ON2 para quê? Para que outros investidores estrangeiros investissem. Deu para entender? Então eu posso ter espécies, né? Ou subespécies de ações. Então eu posso comprar a ação preferencial Petrobras 1, ação preferencial Petrobras 2. Por quê? Porque existe uma diferença, né, entre as ações preferenciais. Por exemplo, a preferencial 1, eu vou receber o dividendo primeiro. A preferencial 2, eu vou receber um dividendo fixo. Eu fiz só um panorama para você que as ações podem ser divididas de vários tipos, né, ou espécies e subespécies. Agora vamos além. Se eu posso dividir a ação, né, em tipos diferentes, consequentemente eu não vou ter empresas de tipos diferentes. Ou seja, eu posso ter empresas que tenham só ações ordinárias, eu posso ter empresas que tenham ações ordinárias e preferenciais, não posso. Então, existe uma classificação, né, criada pela, né, autorizada pela CVM, criada pelo mercado, né, pela Bovespa, das empresas. As empresas podem ser novo mercado, né, já viu isso, né? Classificação das empresas em novo mercado. Essa classificação é por segmento, né? Então, existe uma classificação em níveis ou segmentos, que é novo mercado, nível 2 e nível 1. Isso aqui é nível de governança. Isso aqui vai estar ligado também com o tipo de ação. Então, por exemplo, uma empresa no nível de governança novo mercado é o top, né? É o melhor, é o que traz mais governança, porque atualmente fala-se muito sobre isso, né? Em ações, em companhias abertas, sobre governança das empresas. Como é que eu faço para uma empresa ter a melhor governança? Como é que eu faço, por exemplo, né? Para o Joesley Batista não pegar o dinheiro da JBX e dar dinheiro lá para o partido político para poder benefícios. Isso é governança das grandes empresas. E aí eu vou criar métodos, né, para fazer isso. Qual é o método? Por exemplo, eu ter dentro da empresa um conselheiro fiscal autônomo, independente, uma pessoa que não é indicada pelo majoritário. Concorda? Isso só foi permitido, o Joesley só fez isso, ninguém viu. Por quê? Porque a fiscalização não existia, ou a fiscalização era muito fraca. Se a empresa do Wesley tivesse um novo mercado, uma das características das empresas que são no novo mercado é ter membros autônomos na direção. Então, além de um diretor-presidente nomeado pela família do Joesley Batista, eu vou ter, né, um cara que trabalha para isso. Então, ele, para ser bom, ele tem que ter independência. Então, ele não vai aceitar trabalhar numa empresa que dá dinheiro para um partido político, por exemplo. Concorda? Então, ele vai denunciar. Então, uma empresa no novo mercado tem um nível de governança altíssimo. E esse nível de governança vai passar por quem é diretor, vai passar pelo tipo de ação. Vamos pensar, qual é uma empresa que é melhor? Uma empresa que todo mundo é igual, ou seja, todo acionista tem direito a voto, ou uma empresa que um grupo de acionistas tem direito a voto, outro não? Dá para você imaginar que vai ter um certo desprestígio, né, dos acionistas sem direito a voto. É claro que isso, num primeiro momento, foi importante quando surgiram as sociedades anônimas, né, diferenciar esse tipo de acionista, mas hoje, né, entende-se que o melhor mundo é aquele mundo que todos os acionistas são iguais. Por mais que eu tenha um grupo de acionistas minoritários, né, mas dar o direito a voto a todo mundo é importante. Para quê? Para poder que todo mundo tenha fiscalização, para poder fazer com que a empresa tenha uma melhor governança. Né? Isso é um assunto também que você pode estudar. Governança e níveis de mercado de ações. Isso, né, também tem a ver com a nossa matéria, porque está previsto aí, ó, no artigo 3º, a possibilidade, né, parágrafo 3º, de classificar as empresas por classes de ações, por espécies de ações e por níveis de mercado, ok? Então, você vai investir, inclusive, por exemplo, em fundos de investimento que tem como política, ou seja, está escrito lá no fundo, na regra do fundo, que ele só pode investir em ações do novo mercado.
porque ele é mais seguro, é uma empresa melhor. Deu para entender, né, a importância disso? Ok? Esses níveis de governança, né, eles vão ser importantes, né, para a qualidade da empresa. Quanto melhor ou maior nível de governança esteja uma empresa, maior qualidade ela vai ter. Vamos dar uma olhadinha novamente lá na 6404 e vamos falar sobre o cancelamento de registro de oferta de ações. A emissão você já conheceu, eu já te falei. É quando uma empresa ela abre as ações, ela emite ações. E o inverso, o fechamento, pode acontecer? Pode acontecer, né? A abertura das ações, né, é o IPO, que você já deve falar, né? IPO, né? O IPO. O que é o IPO? É oferta pública inicial de ações. É quando a empresa lança as ações. Ela pode fazer o inverso? Ela pode fazer o inverso. O que é o inverso? Ela fechar as ações. Fechamento é a OPA, né? A OPA é diferente do IPO ou do IPO. No IPO, eu vendo as ações para o mercado. Tem que ter autorização da CVM, a gente já viu. E o inverso é verdadeiro, é quando eu fecho o mercado. Sabe qual empresa que fez a OPA recentemente, né? Está fazendo, está em processo de fechamento? A Múltiplos. A TAM criou uma companhia que chamava Múltiplos. E a Múltiplos começou a ter muito prejuízo. E aí o que a TAM resolveu fazer? Ela resolveu fechar o capital. O fechamento de capital está previsto na Lei 6404, no parágrafo 4º, que é a OPA. É o cancelamento da oferta pública de ações. Tem regras para isso, ok? Regras de cancelamento de oferta pública de ações. Olha o que diz o parágrafo 4º da lei. O registro da companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade de controle, direto ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia. Então vamos lá, né, pegar o exemplo aqui que eu falei para você. A TAM, ela pode fechar a companhia Múltiplos, ela pode fechar a empresa, tornar a Múltiplos, que era uma companhia aberta, que você poderia ir lá no seu home broker e comprar, né, a ação da Múltiplos. Ela pode fechar, permitir que isso não seja mais negociado? Ela pode. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma oferta pública de aquisição de ações. Ela fala assim, ó, você que é investidor, que comprou ações quando eu vendi, se você quiser sair, agora é o momento. Por quê? Porque eu vou comprar todo mundo de volta. Porque depois que a empresa fecha, né, a negociação é muito difícil, porque eu tenho que achar alguém, né, imagina com a companhia fechada. Eu não posso simplesmente dar uma ordem para qualquer pessoa comprar, eu tenho que procurar alguém que queira comprar e fazer uma compra direta. Isso é muito difícil do que eu ofertar isso no mercado, concorda comigo? Então, para que a OPA aconteça, a TAM teve que fazer o quê? Teve que fazer uma oferta pública e justa. Eu falei assim, ó, estou oferecendo ao mercado a compra das ações. Quem quiser, né, vender, esse é o momento. Qual é o valor? O valor de avaliação. Aí que está as discussões, né? Aí vai para a justiça, porque aí a avaliação da ação é R$10, né, que a TAM fez, e você, acionista, pagou 20 e acha que está muito barato. E aí você vai discutir, vai levar para a justiça para poder chegar a um valor justo, né? Porque a lei fala em valor justo do valor da companhia. Aí que tá as discussões aí jurídicas total. A lei coloca outra regra que também cai em concurso. Quando a TAM faz essa oferta pública, né, de compra, ou a OPA, todo mundo vai aderir? Claro que não. Tem gente que está viajando, nem viu isso, né? Então existe um mínimo quantitativo de adesão que seja suficiente para que a OPA seja celebrada, né, dê resultado? Sim, né? O parágrafo 5º. Terminado o prazo de oferta pública fixado no regulamento expedido pela CVM, se as ações em circulação menos de 5% do total das ações da companhia, poderá deliberar pelo resgate pelo valor da oferta do parágrafo 4º, desde que depositem, né, em estabelecimento bancário autorizado. Então vamos lá, vou explicar para você. O que a lei pensou? Pode ser que só fique 5% das ações que não aceitaram. E aí? E aí a
há a possibilidade, né, da compra forçada dessas ações. Então eu tinha ações da Múltiplo, né, a TAM ofereceu R$10 e eu não aceitei. Se eu ou o pessoal que não aceitou corresponder a apenas 5%, a TAM pode fazer a compra forçada. Ou seja, ela deposita o dinheiro numa instituição financeira, né, e ela compra as ações de volta forçadamente. Por quê? Porque o percentual é pequeno. Essa regra é legal, né? Aí criou. Certo? Então tem que saber pelo menos como é que funciona uma OPA, tá? Isso é importante. Então, resumindo, o que é a OPA, né? Você conhece a distribuição, a emissão, que é o IPO, é a IPA, né? No português. IPA, ou IPO, que é o termo mais conhecido que é em inglês, que é oferta inicial de ações. E tem o inverso, que é a OPA, né? Que é a aquisição pública de ações, é a compra pública de ações, é a oferta pública de ações para compra. Essa OPA é o contrário, é o fechamento. Né? Tem regras para fechamento? Sim. Primeira regra, a empresa que quer fechar, que é a controladora, né, ou o sócio, o acionista controlador, tem que oferecer para todo mundo. Ok? E ele oferece para todo mundo pelo preço justo. A lei fala em preço justo, o preço do valor da empresa. Quem não concordar pode requerer que seja reavaliado. E se ficar um grupinho de fora? Esse grupinho de fora, se for até 5%, pode ser obrigado a vender. Né? Tá aí. Né? A empresa vai depositar o dinheiro e essa venda vai ser comprada. Tá? Isso é importante você saber. Isso é em resumo, né? Tudo isso que eu falei para você, né, trata-se de uma regra de OPA. Por fim, a gente vai no artigo 4º. A companhia aberta, né, artigo 4º-A, a companhia aberta, né, os titulares de no mínimo 10% das ações em circulação poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem a Assembleia Especial de Acionistas titulares em circulação do mercado para deliberar sobre a nova avaliação pelo outro critério. Então, outra regra que eu já vi cair em concurso que você tem que saber é: eu não concordo com essa oferta. Eu posso requerer que seja feita uma nova avaliação? Posso, mas para isso eu tenho que ter no mínimo 10% da ação. Ou as pessoas têm que se juntarem e formarem no mínimo 10% das ações para poder requerer que seja feita uma nova avaliação. Então, eu sei que isso é bem técnico, é bem pesado, é bem difícil, né? Mas tem que saber só o básico. Qual é o básico? Eu posso emitir ações de uma empresa. Vou fazer um IPO, né? Eu tenho que me registrar na CVM. Eu posso cancelar essa emissão. A empresa estava aberta, tinha ações, todo mundo tinha as ações, e eu quero voltar para trás, eu quero tornar uma companhia fechada. Posso? Posso. Só que a lei vai criar várias regras. Por quê? Porque eu tenho que proteger o direito desse minoritário que comprou e agora vai ter que, né, vender de volta para a empresa. Quais são as regras? Né? Primeiro, quem resolver fechar tem que oferecer um preço justo. Se esse preço não for justo e mais de 10% quiser reavaliar esse preço, pode fazer o pedido. Ok? Segundo, se eu não conseguir que todo mundo aceite, mas ficar só o mínimo, essas pessoas podem ter a ação comprada forçadamente. Tá? Então, esse é um resumo das regras de OPA, que na verdade é o contrário né, do IPO, que é na verdade a recompra das ações, que é na verdade o fechamento. Então a gente aprendeu que é uma companhia aberta, a gente aprendeu que a companhia aberta pode ofertar livremente as ações através de um processo né, chamado de IPO ou IPA, né? IPO, né? E você pode fazer o inverso, que é a OPA, né? Ok? E aí essa OPA tem regras. Deu para entender, né? Deu para pegar, tá? Felizmente, para nível de OAB, eu só vi uma questão sobre OPA até hoje.